Povo de Deus, povo que vai morar no céu, ô glória! Estamos aqui no estúdio Edificando Vidas. Estou de volta, viu? O pessoal pedindo aqui alguns estudos. Então estamos aqui hoje, vamos estar fazendo estudo aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 28 a seguir. Um tema bem desbravado, bem discutido, né? Entre muitos. O que leva à má conduta. Ô glória, vamos lá, né? Estamos aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem a misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis da morte, os que tais coisas praticaram, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, fazendo esse estudo, a palavra por si só, ela já nos traz tudo, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, né? Nós passamos uma grande Macedônia, nós atravessamos uma grande Macedônia, e nós que estamos em Cristo Jesus, na maioria das vezes, nós que somos perseguidos, somos nós que somos caluniados, que somos apontados, que somos afrontados, né? Somos nós que na maioria das vezes erramos mesmo. Somos nós que pagamos grande preço pelas falhas. E na maioria das vezes, o nosso comportamento, ele nos conduz a inúmeras e a diversas situações, a qual na maioria das vezes, eu confesso que nós que estamos em Cristo Jesus, temos dentro de nós o doutor Espírito Santo. E nós temos que colocar todo o tempo o nosso joelho no chão e pedir direção do Espírito. Por que, igreja? Dentro de cada um de nós, às vezes está lá enterrado, está lá escondido, algo que a gente não consegue se libertar. Mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo de tudo isso? É nós sermos sinceros diante de Deus e chegar para Deus e pedir a Deus: Deus, me ajuda nesse pecado, Deus, me ajuda nessa falha, eu preciso me libertar disso, eu preciso me libertar daquilo. E na maioria das vezes, a gente, por até vivenciar Jesus, né, levantando nossa mão, se entregando ao Pai, o Filho, o Espírito Santo, de corpo, alma e espírito, na maioria das vezes a gente não se permite a conhecer Deus como Ele é. Porque nós temos Jesus como um dos nossos maiores exemplos. Então, na maioria das vezes, nós queremos, né, na maioria das vezes, algumas pessoas usam um termo mundano que é tapar o sol com uma peneira, né? Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos aptos, de fato e verdade, nós estamos aptos a perdoar, nós estamos aptos a ensinar, nós estamos aptos a amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente faz a junção de tudo isso, sabe o que é que acontece? A gente acaba descobrindo que, na maioria das vezes, a maioria de nós não aprendemos nada na caminhada. Sabe o que é, igreja? Mais difícil para um homem de Deus é quando ele não se permite a buscar conhecimento. Observe, a gente precisa ter a graça de Deus, né? Para a gente estar cheio da unção. Mas é um complemento, graça e conhecimentos, eles andam juntos, ó. É graça e conhecimento. Do momento que sai esse conhecimento, essa graça da minha vida, às vezes a gente fica tentando entender o que está acontecendo com nossa vida. Por quê?
As calúnias vêm, as acusações vêm, os apontes vêm. Mas tem um livro lá, no livro de João 8,32, que diz assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é a posição de um homem de Deus? Qual é a posição de uma mulher de Deus? Na maioria das vezes, nós somos o propagador, né? O propagador da maldade. E na maioria das vezes, lá em João 8,44, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente propaga sem ter conhecimento, ou tudo aquilo que a gente propaga porque a gente ouviu falar, nós estamos mentindo, como diz o ditado hoje, fake news. Então você já percebeu como é fácil a gente saber algo de ruim de uma pessoa, e quando a gente assim automaticamente fica sabendo, mesmo não tendo ainda a resposta da verdade ou da mentira, a gente faz uma questão de propagar em uma velocidade tão terrível, porque na verdade o que está dentro de nós, na maioria das vezes, é a maledicência, é essa conduta da maldade que nos leva a nos destruir. Então observe, a gente leva uma palavra sem conhecimento, a gente escuta uma palavra sem conhecimento, a gente coloca uma palavra sem conhecimento e ainda aumenta. Porque é mais fácil a gente procurar destruir, é mais fácil a gente atirar pedra enxergando que não existe pecado em nós. E na maioria das vezes é o resultado final. O resultado final é esse que mexe com a maioria das pessoas e muitos não entendem. Por quê? Porque do momento que eu estou sendo maledicência, levando os comentários alheios, botando lenha no fogo, tentando trazer problemas para alguém, tentando difamar, tentando levar uma palavra contrária, na maioria das vezes, nós vamos ser atingidos no final. Porque a gente nunca deve pegar a arma do adversário para nos favorecer. A gente não pode pegar a arma do adversário e ir para cima da guerra, da luta, achando que nós estamos sendo certos. Porque na nossa posição, as pessoas estão olhando a gente e dizem assim, olha a posição deste homem, olha a posição desta mulher. Mediante a tais acontecimentos, eles não passam a mão na cabeça do erro. Eles não botam, mas eles também não botam lenha. Eles não pela mentira, eles são sempre pela verdade. Mas qual é o objetivo da verdade? O objetivo da verdade não é trazer o juízo, porque o juiz só existe um no nosso meio. E quem é esse juiz? O nosso Deus. E quando a gente vai para a posição de juiz, né? Quando a gente vai para a posição de juiz, quando a gente propaga de fato fake news, quando a gente começa a propagar tantas mentiras, quando a gente começa a tentar botar as pessoas contra o outro, contra o próximo, qual é a nossa posição diante de Deus? Se existe todo um cenário, por que não esperar de fato assim acontecer, né? E qual é o tipo de torcida que nós temos? Qual é o nosso maior objetivo hoje? Observe, hoje eu tenho o costume de dizer que o mundo está virando de cabeça para baixo. A maioria das pessoas hoje, quando vê uma pessoa se afogando em um rio, em uma praia, em um lago ou uma piscina, é mais fácil as pessoas ligarem o celular para fazer uma filmagem de que procurar uma forma de ajudar a salvar aquela pessoa. É a mesma coisa, às vezes a gente vê alguém ferido e a gente, no lugar de levar um esparadrapo, levar um remédio, pegar um pano para enxugar, para limpar as feridas, dar alguma coisa de beber para que a pessoa realmente venha se recuperar, se levantar e seguir sua vida. Não, nós estamos lá futucando a ferida, porque a gente quer ver a profundidade, a gente quer ver o ferimento crescer. Então, gente, a prática da maldade, às vezes traz uma cegueira, sabe por quê? Estamos fazendo as coisas erradas na contramão da vida e achando que nós estamos fazendo o certo. Na maioria das vezes estamos fazendo tudo errado, né? E aí que está o grande problema. Nós estamos aqui fazendo tudo que é errado, aos nossos olhos achando que é tudo certo, e o resultado final se torna como? O resultado final se torna, quando chega na hora H, porque
eu vou ali e propago uma má conversação, vou ali em outro lugar, propago uma má conversação. No fim de tudo, como é que as pessoas vão me enxergar? Como é que as pessoas vão me ver e vão me avaliar de agora para frente? Porque eu me digo ser um homem de bem, eu me digo ser uma mulher de bem, mas na hora da ferida, que tipo de situações, que tipo de palavras vai sair dos seus lábios? O que é que Jesus tem nos ensinado nesta caminhada? Então, nós temos que realmente observar a nossa conduta, e na maioria das vezes a nossa conduta não é que ela nasceu, a nossa conduta já estava em nós, mas na maioria das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa ela ressuscitar. E quando essa conduta é ressuscitada, a gente começa a ver o tamanho do estrago que a gente pode cometer, o tamanho do estrago que a gente pode fazer. Porque a conduta, às vezes uma infração, um erro, ele é cometido somente por uma pessoa. Às vezes a propagação de uma grande história é propagado somente por uma pessoa. E quem é essa pessoa? Aí eu lhe pergunto, quem é você? Quem sou eu? Mediante a tais situações, existem as consequências. E se tem algo que a gente nunca vai sair, é dos olhos de Deus. Então existe formas de a gente resolver todos os critérios da nossa vida. É acreditando, é orando e é entregando na mão do juiz. Nunca se permita estar na posição de Deus. Porque na maioria das vezes, nós queremos dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Na maioria das vezes, nós que julgamos no lugar de Deus. E na maioria das vezes, a gente não entende porque grandes e certas circunstâncias, certas situações voltam para a gente. Então, que a gente venha tomar cuidado com as nossas ações, que a gente venha tomar cuidado com os nossos posicionamentos, que venhamos tomar cuidado com as expressões que são liberadas dos nossos lábios, tomar cuidado, porque às vezes nós estamos praticando ali a maldade, mas quando a gente fala algo que a gente também não tem conhecimento de causa e que a gente não pode provar, na maioria das vezes a gente vai responder por isso. Então, muita gente, às vezes até inocente, entra em escândalos, entra em determinados problemas, em determinadas situações. Aí isso é tudo bíblico, a Bíblia diz, do que tem que se queixar o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados. Então, meus irmãos, estamos vivendo um tempo muito difícil nesses últimos tempos. Tempos esses que precisamos de fato e verdade. De fato e verdade. É o tempo que nós temos que mudar. É o tempo que nós temos que nos posicionar. É o tempo que nós temos que olhar para dentro de nós e enxergar verdadeiramente se existe um Deus. Saiba, não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo tem seu tempo, tem sua hora e seu momento. Mas seja sempre um canal de bênção para a vida dos teus, do teu familiar, para a vida de todos. Que Deus nos abençoe. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para que a gente não use da maledicência, para que a gente não faça contrário ao nosso posicionamento, que a gente não seja contrário à palavra de Deus, mas que a gente seja sempre um canal de bênção. Amém? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer é orar, entregar tudo na mão de Deus e deixar com que Deus conduza todos os passos. Que Deus abençoe a cada um. Neste momento, vou fazer uma oração para a gente finalizar esse estudo. Excelentíssimo Deus e amado Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento aqui eu quero, Senhor, lhe agradecer por esta rica oportunidade. Quero lhe agradecer pelo Senhor assim ter nos permitido até aqui, Pai, estarmos aqui trazendo este conhecimento. Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos nos encher, que possamos crescer na graça e no conhecimento, Pai. Não nos deixa, Senhor, desviar para a esquerda nem para a direita, mas que a gente olhe sempre para o céu, que é de lá que vem nosso socorro. Abençoa a todos, Pai, a todos que vão assistir esse vídeo,
a todos assim, Pai, que possam desfrutar do melhor, Pai, que é o Senhor. Porque, Pai, o que está preparado para nós e nossa luta, Pai, é para naquele grande dia estarmos contigo vivendo eternamente na glória. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho, do teu único e divino Espírito Santo. Amém. Ô glória!